Revista Literal. A verdade é a essência da tua palavra. Salmo 119, 160. E aí, estamos ao vivo? Tá, já estamos ao vivo. Fala, meu irmão. Tudo bom? E aí, Marcos, como é que você tá, meu? Eu bem, você? Tudo jóia também. Estamos aí falando um pouquinho da revista hoje, né? Esse tema importante de hoje aí, que é a live stream, né? Live stream, rapaz. É a onda do momento. Né? Tem mais gente fazendo live do que gente para assistir. Verdade, isso é verdade. A concorrência tá grande, viu? Rapaz, tem um horário ali às 18 horas que você pega o Instagram, das 18 até umas 20. Entre 18 e 20 horas, você abre o Instagram, live, todo mundo do lado do outro. Mas é impressionante. Vou esperar o pessoal chegar aí, o pessoal tá entrando aí na sala, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho aí. Vou explicando um pouquinho o que é a revista, quem não conhece a revista ainda, Literal, né? Talvez assim, quem tá entrando já conheça, já tenha contato, mas quem não conhece ainda, a revista Literal é uma revista gratuita, online, totalmente gratuito para pastores, líderes, cristãos em geral, que queiram conhecer um pouquinho mais daquilo sobre temas contemporâneos, né? A gente está abordando temas contemporâneos, perspectiva bíblica. Então já tivemos aí 4 edições da revista, disponível no site revistaliteral.com.br. É muito simples, é só entrar lá e ler as matérias ou baixar as edições em PDF também, se você quiser. Quem edita mesmo é Literal, é uma editora Literal Books, né, da qual eu sou editor também da revista, né? Fabiana é o nosso parceiraço aí também de longa data, né, Fabiana? Desde a época de revistas Consumidor Cristão, Igreja, vai de longa data já aí também, é um parceiraço nosso, tá sempre nessa área de som, imagem, agora mais específico também nessa área de streaming, podcast, ou seja, tem muito conteúdo pra gente apresentar aí, né, Fabiano? Rapaz, faz tempo. Sabe que esses dias, essa semana, eu tava tentando lembrar quando foi a primeira vez que a gente se falou. Foi, acho que a revista Igreja, foi? Começou. Exato, com o papo da revista Igreja. Faz o quê? Bem o quê? Uns 10 anos, não? Faz até mais, hein? A revista Igreja já tem já vai uns 15 anos, uns 15 para mais, viu? 15 para mais. Aí entrega a nossa idade aqui, pecado. Faz tempo. Faz tempo. Eu tava lendo a sua biografia aqui, comunicólogo, atuando há 30 anos na emissora de rádio, mas você também tá velho também, né, cara? Nós estamos velhos também, 30 anos. Eu também já tô nessa faixa aí. Eu comecei muito novo, comecei com 13 anos em jornal impresso, trabalhando no laboratório, fazendo como laboratorista fotográfico. O jornal tinha o próprio laboratório, né? Para dar necessidade da agilidade, o fotógrafo vinha da rua, a gente tinha que revelar o material para publicar. Dali eu virei fotógrafo, comecei cobrindo férias dos fotojornalistas, aí dali virei fotógrafo, dali fui para a rádio, de rádio fui para a TV. Então assim, coisa pra caramba, eu tô com 46 anos, são 33 anos nessa brincadeira aí, cara. Não é brincadeira não, né, cara? A gente tá aí na estrada há muito tempo, aí a gente já viu passar por tudo, né? E agora a gente tá vendo tá vivendo uma nova era, vamos dizer assim, né? Porque realmente agora as igrejas foram obrigadas a entrar nesse mundo da live streaming, né? Obrigadas a entrar no culto online, obrigadas a fazer com que as mídias sociais deles se movimentem, ou seja, foram assim... foram forçadas a fazer alguma coisa que muitas não estavam preparadas, né? Então, por isso que eu queria conversar contigo sobre esse assunto, né? Surgiu esse assunto muito interessante da live streaming, das igrejas, e como abordar isso hoje. Eu sei que está sendo muito abordado, sei que está sendo muito falado isso aí, mas nunca é demais, né, a gente bater nessa tecla, assim, falar um pouquinho de hoje, né? Eu estava pensando também, e após essa crise, porque a crise vai passar uma hora, né? A crise não é eterna, a crise vai passar. E a hora que passar a crise, como manter esse contato, como manter o culto ao vivo, o que vai mudar na igreja após essa crise, né? Então, vamos bater um papo sobre isso. Primeiramente, eu queria falar assim contigo, você desse explicado um pouquinho explicar um pouquinho o que a igreja, como a igreja está passando hoje, né? E o que ela deve fazer para entrar realmente e fazer um bom culto, fazer um bom culto online, fazer uma boa interação com os membros da igreja e fazendo com que os membros da igreja também interajam com essa nova ferramenta, né, vamos dizer assim.
Legal, legal. Uma das coisas que a gente percebe, e aí, no decorrer aí das últimas semanas, isso ficou muito evidente, né, acompanhando rede social, até porque eu também estou em quarentena, estou trabalhando, né, estou cobrindo aí, a gente está cobrindo essa questão da pandemia para a TV Cultura, para a própria TV USP, onde eu trabalho, mas assim, tudo de casa. Então eu saio, produzo conteúdo, volto, edito em casa, mando de casa e tal. Então a gente tem bastante tempo para acompanhar, certa flexibilidade para ficar acompanhando o que o pessoal está fazendo, né? E uma coisa que eu percebo assim é que boa parte do pessoal foi pego, como diz o ditado, de calça curta, né? A galera não vinha se preparando. Quem já tinha uma certa estrutura, porque já trabalhava com isso, geralmente eram as igrejas maiores, né? Aquelas que já tinham uma infraestrutura de som, de imagem, né? E que levavam essa questão de transmissão como uma atividade paralela da celebração do culto presencial, né? E daí, de uma hora para outra, aquilo que era uma alternativa paralela, muitas vezes para alcançar um público diferente daquele que frequentava as atividades presenciais do final de semana, virou a única via de conversar com esse pessoal, né? Então, assim, quem já tinha uma estrutura, basicamente a gente percebe que manteve a estrutura, inclusive o formato da celebração e tal. Quem não tinha, acabou precisando se virar com o que tinha ali em cima da hora, meio que aprendeu do dia para a noite a fazer uma live com o Facebook, fazer uma live com o Instagram e tal. E aí a gente tem dois aspectos que são importantes a gente retratar. O primeiro é a falta da familiaridade com a tecnologia. Realmente a gente percebe que tem uma parcela considerável que até por não ter necessidade, né, não tinha muito essa familiaridade de como posicionar o celular, né, como captar o som melhor, como entrar ali para fazer uma live, né, como configurar numa rede social ou na outra, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram e tal. E tem uma outra realidade de gente que, apesar de conhecer basicamente como fazer, não sabia o que fazer na frente da câmera. Isso é muito interessante, né? Porque não é só o fato de saber usar a ferramenta, mas o que vai fazer na frente da ferramenta, né? Uma questão que ficou muito clara para mim, assim, foi a dificuldade de adaptar a linguagem, né? Então, assim, via de regra, a gente tem um número grande de igrejas, né, de ministérios, que acabou substituindo o culto por um bate-papo, por uma devocional feita da casa do pastor, lá, às vezes sentado ali na escrivaninha dele, às vezes no sofá e tal, onde ele abre um texto bíblico e de uma forma bem mais informal e tal, acaba ali compartilhando, né, alguma meditação e tal, de vez em quando toca um violãozinho, muitas vezes nem isso faz e tal. Quer dizer, o cara, o simples fato de tirar o público, vamos dizer assim, de tirar a congregação da presença ali, amarrou as mãos do pregador, do pastor, de uma forma que ele não era só o fato de lidar com a questão tecnológica, mas também de como fazer isso olhando para uma câmera, né? Eu conversava hoje de manhã, inclusive, com um pastor, tomei café, né, assim, com um amigo muito próximo, e ele falando disso, ele é um cara que se virou muito bem nisso, sabe? Assim, se posicionou muito bem. Assiste os cultos de final de semana dele, é o mesmo formato do culto presencial. Ele manteve muito isso na perspectiva do quê? Eu estou conversando basicamente com o mesmo público, né? É a minha congregação, né? O meu povo, mas que não está aqui sentado na minha frente, mas está lá no sofá de casa. Então, manteve muito bem essa configuração, trabalhou muito bem isso, né? E ele falando de alguns colegas, né? Que inclusive ele me mandou alguns, que ficam mandando WhatsApp, né? Que estava com uma dificuldade maior em analisar o formato do que propriamente acessar a tecnologia. A questão é assim, gente, o que eu faço depois que ligo a câmera? Eu olho para a câmera, eu dou boa noite, e aí eu leio a Bíblia, eu canto uma música, eu faço uma oração. Como é que eu faço isso olhando para um smartphone ou para uma câmera, né? É interessante isso, porque uma parcela considerável acabou mudando totalmente o formato da atividade por conta dessa mudança de local. Quer dizer, saiu de dentro do templo, já não sei mais nem, vamos dizer assim, configurar a liturgia para manter nos mesmos moldes. Então, são duas dificuldades muito grandes. A primeira é a questão de como lidar com a tecnologia. E segundo, o que fazer com a tecnologia à minha disposição, né? Isso que eu tenho percebido. A gente tem pessoal, por exemplo, fazendo culto de casa,
mas nessa estrutura bem caseira, como se fosse um grupo caseiro, sentado no sofá, se bobear até de bermuda ali e tal, né? Fazendo algo bem mais simples, vamos dizer assim, uma programação, uma liturgia bem mais simples do que é acostumado a fazer no dia a dia lá na igreja, né, na atividade presencial da igreja. Outros replicando dentro do templo, né? Também tenho visto muito. Então, assim, apesar da quarentena, o pastor assim, dispensou o rebanho, mas às vezes o ministério de louvor está inteiro lá atrás, né? Tem 30 pessoas em cima do altar e tal. E aí eu, sinceramente, até me preocupo, digo, realmente, tu não tem todo o rebanho, mas tu está expondo ali 30, que no potencial de contágio tem contato com mais 10, já são 300 e assim por diante, né? E um terceiro grupo, que aí eu acho que a minha leitura é que conseguiu achar o equilíbrio, quer dizer, conseguiu então formatar algo que seria muito próximo da realidade, daquilo que faz presencialmente em tempos normais, vamos dizer assim, né? Mas usando outras alternativas para não expor os demais componentes do ministério. Então, o cara grava, já vi, por exemplo, semana passada, achei muito interessante, o cara gravou, até um ministério bem famoso, o cara gravou, bem gravadinho, inclusive, o período de cânticos, mandou para ele, então ele chamava, e tudo usando o OBS, usando ferramenta gratuita, né? O cara, ele chamou, ele mesmo disparou, entrou ali o período de louvor, muito bonito, muito bem feito, o pessoal cantou e tal, 3 pessoas só, e eu achei interessante porque parecia que estava 1 quilômetro um do outro. Eles tiveram esse cuidado, né? Então tinha uma pessoa cantando, uma tocando relativamente distante do lado, outra tocando relativamente distante do outro, para inclusive fomentar no pessoal essa preocupação, né? Essa consciência da importância de evitar ter uma distância mínima e tal. Voltou pro cara, o cara pregou de um outro lugar, ele passou para alguém dar os avisos, era uma outra pessoa que tinha gravado num outro ambiente, mas você assistindo, organicamente era um culto muito parecido com aquilo, uma atividade, uma celebração muito parecida com aquilo que você encontra numa igreja no domingo, né? Então, assim, teve-se cuidado, assim, até para não gerar estranhamento, vamos dizer assim, no rebanho, né? Claro, guardadas as devidas proporções, aquilo que as limitações que a gente tem nesse momento. Mas então, assim, são casos e casos, né? Daria para a gente passar a noite dando exemplos aqui, que como a gente comentou no começo, das 18 às 20, só o que tem na internet é live. E o que mais tem em live é pastor. Nem coisa igual. Então, minha dúvida é assim, né? Vamos fazer uma coisa mais prática também assim, para eles, assim. O que você orienta para um pastor, assim? Mesmo que já tenha começado alguma coisa, algum trabalho, o que você orienta para ele nesse momento, assim? Usa o que para fazer isso daí? Eu preciso só do celular? O que fica melhor para usar? Eu preciso do microfone? Eu preciso de uma câmera boa? O que eu preciso para fazer uma live? Mesmo que ele já tenha começado, né? Algumas dicas, acho que são fundamentais nessa hora, né, também. Legal. Acho que uma coisa importante, a primeira coisa é a escolha do local, né? Então, assim, independente se vai fazer no próprio templo, vai fazer na casa do pastor, vai fazer no escritório como esse aqui, né? A gente tem que levar algumas considerações muito importantes. Primeiro, a acústica do local. Então, assim, quanto melhor a acústica do local, ou seja, quanto menor a taxa de reverb, quanto menor o eco daquele, a gente precisa lembrar que o ambiente está vazio, né? O ambiente está vazio, a gente não tem a congregação ali, então o índice de reverb tende a ser muito mais alto. Então, quanto menor o índice de reverb da sala, melhor. Então, assim, escolher o local que seja silencioso, ou seja, não tenha interferência, grande interferência de ruído externo, mas que também não tenha muito eco dentro. Um local que gere conforto acústico para quem está ouvindo do outro lado. Se eu tenho isso com uma iluminação minimamente legal, e iluminação legal não quer dizer iluminação cara. Às vezes é simplesmente o fato de saber se posicionar em relação à luz, né? Às vezes o cara faz o quê? Qual é a tendência natural? O cara, eu quero ter mais luz porque a imagem está mais escura. O cara vai para baixo da lâmpada. Não. Aí é problema. É tão ruim quanto escuro, porque embaixo da lâmpada, na verdade, eu tenho iluminação no topo da cabeça e gero sombra em tudo que for, né? Embaixo dos olhos, embaixo do nariz, embaixo da boca, a região embaixo do queixo fica toda, né, muito sombreada. Então, é saber me posicionar em relação à luz. Eu estou aqui, a luz não está em cima de mim, ela está aqui deslocada a 45 graus, vamos dizer assim.
para ajudar a iluminar ao máximo o meu rosto, nunca atrás de mim, sempre na minha frente. Ela está atrás da câmera, não atrás da pessoa. E com um índice, né, uma qualidade acústica, ou seja, sem muito eco e sem muita interferência do ruído externo. Isso aí já é o básico, primordial, para gerar conforto acústico, né, e visual para quem assiste do outro lado. E aí ajuda a reter a atenção do pessoal. Segundo, não ter nada que divida a atenção na tela. Então, assim, vai fazer alguma coisa no local onde é muito movimentado, você corre o risco de qualquer coisa passando atrás de você, por exemplo, chame mais a atenção do que o objetivo principal, que é a mensagem que está levando, né? Esse exemplo básico, eu consigo fazer com uma câmera de um smartphone, com uma webcam de um notebook ou mesmo de um desktop, sem problema nenhum. Consigo fazer, tendo qualidade mínima de som no ambiente, isolamento desse som e uma qualidade mínima de luz. Ok. Ele precisa do microfone ou não? Ele precisa do microfone ou não precisa? Só o microfone do celular? Ele precisa de um microfone ou só do celular já é suficiente? Não. Se a gente tem essa condição acústica do ambiente, o microfone do celular dá condições plenas. Uma coisa que a gente precisa lembrar, boa parte dos smartphones, quase a totalidade, eles têm o microfone aonde? Do lado da tela. Porque, na verdade, eu uso o mesmo sistema de microfonação do telefone. Então, quando eu tento... a gente tem que fazer sempre uma escolha. Mas a câmera traseira é melhor. A câmera traseira é melhor, ok. Mas se eu vou usar a câmera traseira, eu tenho que ter consciência que o meu microfone está virado para o outro lado. A câmera está virada para cá, para mim. Mas o microfone está virado para o outro lado. Então, assim, eu já vi transmissão, por exemplo, que o pessoal inconscientemente está aqui gravando e está cochichando, alguém está cochichando alguma coisa por outro, está muito torto, está muito longo, está demorando muito e tal, e o cara cochichando aqui, como ele está de frente para o microfone, acaba inclusive se sobrepondo à voz do pastor que está do outro lado ali pregando, né? Vaza na transmissão, o cara não percebe, mas na transmissão está vazando, cochichando, às vezes risada, volta e meia a gente pega umas situações embaraçosas assim, porque o pessoal não se liga nessa questão. Mas a gente tem hoje uma linha muito grande de microfones específicos para smartphones. A gente tem lapela com fio, lapela sem fio, a gente tem boom de todos os modelos, né, de todos os padrões polares, né? A gente tem com cápsula de condensador, com cápsula dinâmica, quer dizer, a Shure, por exemplo, que é uma marca muito conhecida, tem uma linha inteira de microfones, né, que é a tal da linha Motivo lá, que eles fizeram só para smartphone. A gente tem algumas marcas japonesas, como Boya, como Saramone, que tem linhas inteiras com fio e sem fio para smartphone. Por quê? Porque a qualidade da câmera do smartphone evoluiu muito nos últimos anos. Então, esses microfones dão condição da qualidade do áudio acompanhar a qualidade da imagem que essas câmeras oferecem. Agora, a gente tem outras alternativas. Às vezes, quando eu tenho uma infraestrutura um pouco maior ali montada e eu não tenho microfone, eu tenho só um microfone convencional, mas às vezes eu tenho, por exemplo, a mesa de som da igreja. Eu posso muito bem, a gente tem cabos hoje, inclusive baratinhos no Mercado Livre ou mesmo em lojas de informática, né, em algumas cidades, que possibilitam eu conectar a saída da mesa de som na entrada de microfone do smartphone, capturando assim o que? O áudio direto, lá, né, do áudio do microfone, assim por diante, o que também me ajuda a reduzir aquele eco, aquele reverb do auditório, que vai aparecer se eu ficar usando só o microfone embutido do próprio smartphone. Mas daí para frente a gente vai escalonando. A gente pode fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, se eu tenho um desktop ou um notebook, né, eu posso instalar muito bem um software gratuito como o OBS, né, que é gratuito, e posso usar 2, às vezes 3 boas webcams, né, quer dizer, eu não preciso nem comprar uma câmera ou uma placa de captura para ligar minha câmera fotográfica na saída HDMI ou minha handcam ligar no meu desktop ou no meu notebook. Não, a própria webcam com USB pode virar uma ótima câmera se eu tiver boas condições de luz. E aí eu posso trabalhar inclusive com multicâmeras, né? A gente está transmitindo o nosso culto aqui na nossa comunidade em Piracicaba 3 finais de semana já, né? Que nós estamos aqui, né,
em isolamento. O primeiro final de semana, eu tinha uma câmera realmente muito boa, que fazia os detalhes, mas a minha câmera geral era uma webcam, né? E que atendeu muito bem. O software, apesar de gratuito, me deu muitos recursos, inclusive para tentar equalizar a cor, para não ficar aquela coisa muito gritante. Então, dá para dar uma ajustada para a cor ficar parecida. E eu tinha 2 câmeras. Tinha uma aberta, pegando todo o altar, que na verdade hoje é a minha sala, né? A minha sala virou um estúdio. Então, assim, culto da mocidade no sábado à noite, o culto do Ministério Infantil domingo de manhã e o culto do domingo à noite são transmitidos aqui da minha sala. E a minha cozinha virou meu switcher. Eu monto ali toda a estrutura de áudio, de vídeo e tal, tá ali. Mas com o quê? Com uma webcam e uma câmera. Já vi gente, por exemplo, fazendo com 3 webcams tranquilamente e aí pegando o som numa mesa de som. Perfeito, claro, eu não tenho talvez os mesmos movimentos de câmera que eu teria com um bom tripé e uma câmera profissional, realmente não, mas eu acho que na medida do possível, na medida daquilo que a gente pode fazer agora, inclusive, nem só falando de limitação de recursos financeiros, mas até de limitação de local para comprar, visto que boa parte dos fornecedores estão fechados, a gente consegue fazer muita coisa boa cuidando, com qualidade de luz, qualidade acústica do local. E aí a gente só vai expandindo à medida que essas outras ferramentas a gente vai incorporando, né? Então, tem um computador, põe um OBS, tem uma webcam, vou botar mais uma câmera e assim por diante. A gente vai enriquecendo essa experiência, né? E vai transformando em algo assim mais interessante do ponto de vista estético, né? Não me atendo à questão de conteúdo, claro, mas falando do ponto de vista estético, vai transformando em algo mais interessante para quem vai recebendo. Um som mais claro, né? Não fica aquela coisa que o cara tem que ficar decifrando o que o pastor está pregando por causa do tanto eco que a sala dá, né? Ou escuro. Então, assim, a gente pode fazer com poucos recursos, né? A gente às vezes fica naquela, não vou fazer porque estou sem grana. Não, às vezes com essa webcam que está montada em cima do computador, dá para fazer um negócio muito legal. Outra coisa que precisa tomar bastante cuidado é com a internet, né? A própria transmissão vai depender de uma boa internet de boa velocidade, estável, né, também, porque isso aí durante o decorrer da transmissão ele precisa estar pelo menos 2 horas ali estável, né? Com certeza, e aí a gente vai começar agora a conhecer no decorrer aí dos próximos 15 a 20 dias uma realidade diferente. Isso já é fato, né? Os grandes provedores já têm se preocupado com isso, porque é óbvio, um monte de gente em casa, o consumo de internet disparou. E como o consumo disparou, né, a banda para cada um foi reduzindo. Independente do contrato que você tenha com a sua operadora, se você não tem um link dedicado, que geralmente quem tem são empresas, né, que trabalham com isso, com acesso remoto, com manutenção remota e tal, se é um usuário doméstico, né, de uma conta comercial de varejo, vamos dizer assim, o que vai acontecer é que a gente tem grandes possibilidades, inclusive, de encontrar dificuldades naqueles horários que para nós são os horários tradicionais, tipo domingo das 18 às 20, 21, por exemplo, porque boa parte das igrejas da cidade vão estar tentando, né, ou se propondo a fazer o streaming naquele mesmo horário. Então, eu tenho que ter um bom pacote, claro, com um fornecedor, né, um provedor confiável, mas talvez também buscar alternativas de horário. A gente precisa, uma coisa que é interessante a gente falando no começo da quantidade de lives, né? Perceba, o pessoal faz live e faz naquela janelinha das 18 às 20. Por quê? Se a gente parte do pressuposto que quase todo mundo está trabalhando em casa, em home office. Por que talvez não flexibilizar esse horário para não ficar todo mundo transmitindo no mesmo horário e concorrendo com todo mundo? Já que existe a flexibilidade do horário de trabalho dentro da perspectiva do home office, vamos dizer assim, a gente está trabalhando por demanda e não propriamente por horário, talvez a gente possa flexibilizar isso também. Em vez de botar o culto às 18, põe às 17. Até porque o cara, para estar no culto presencial das 18, muitas vezes tinha que sair de casa às 17. E agora ele pode sentar no sofá dele às 17, ligar lá o notebook ou a TV. Então são possibilidades que a gente precisa estudar. Uma outra questão é começar a pensar na possibilidade de gravar isso para disponibilizar no dia e horário X, levando em conta que existe a possibilidade, como eu falei no começo, de que cada vez mais a gente tenha problema com banda com largura de banda
por conta desse grande consumo no mesmo horário. Quer dizer, algo que a nossa infraestrutura de internet não está preparada, né, não estava preparada para receber uma demanda tão grande, um volume tão grande simultâneo. Uma alternativa, e que alguns pastores, inclusive, já têm pensado com suas equipes, é gravar. Conversava hoje à tarde, inclusive, com uma menina. A gente acaba atendendo gente do Brasil todo. O WhatsApp rola solto. Final de semana, então, é o desespero. A gente vai começar a transmitir o culto hoje à noite. E aí, do domingo de manhã, o cara tá lá. O cara ainda tá pensando como é que vai fazer para a noite. Então, os últimos dias têm sido bem corridos. Mas eu conversava com uma amiga agora pouco, que vai ter o tal do culto da alvorada. A gente está chegando no domingo de Páscoa, muitas igrejas fazem culto às 6 da manhã, às 7 da manhã, e aí? E aí a gente estava naquela, o que eu estava explicando para ela, é muito legal, muito bom a ideia e tal, realmente substituir, não vai poder ser presencial, vamos fazer pela internet. Mas tem uma questão, e se eu tiver um problema com a internet no domingo de Páscoa às 7 da manhã? A quem eu vou recorrer? Será que teu provedor vai ter um cara lá do suporte às 7 da manhã de Páscoa para te atender e resolver a demanda na correria? Nesse caso, talvez uma alternativa muito interessante é o quê? Eu gravo esse material antes, eu programo ele no YouTube, eu tenho o canal da igreja no YouTube, eu subo e programo ele, né? Programo a estreia dele. E aí, inclusive, o chat fica disponível naquele dia para rodar como se fosse uma transmissão ao vivo. Quer dizer, o pessoal pode... Inclusive, o próprio pregador que gravou, ele estaria livre naquela manhã para ficar interagindo com o pessoal à medida que o culto acontece, às vezes na casa dele. E sem a preocupação de dizer, não, eu dependo do provedor. Não, já está lá no YouTube, você já subiu, já está no seu perfil. O negócio só não vai rodar se der problema no servidor do YouTube. Agora, se você ficar sem internet aqui, o culto às 7 horas da manhã do domingo vai ao ar, né? Nós estávamos trabalhando nessa perspectiva. Realmente eu perco um pouco da interatividade quando eu dou essa alternativa, né? Algo muito comum que a gente vê em algumas transmissões, essa coisa do cara bater papo e tal, coisa que a gente não vê num culto normal de domingo à noite, né? Não vê muito num culto de domingo de manhã, mas que a ferramenta acabou possibilitando. O cara lê os recadinhos, os abraços e tal, né? Agora, se isso não é parte predominante da proposta, por que eu vou correr o risco de chegar no dia, no horário proposto e o negócio não entrar no ar por causa de um problema com a internet? Então, é uma outra possibilidade que a gente tem e que a gente deve levar muito em consideração aí para o decorrer das próximas semanas, porque a gente tem sim sofre, né, tem o perigo de perder aí grande capacidade de tráfego de internet por conta dessa questão. Eu penso também, Fabiano, que essa flexibilização de horário, acho que as igrejas não se atentaram ainda que o culto não precisa ser exatamente no mesmo horário que acontecia antes, porque as pessoas estão em casa o tempo todo. Aliás, precisava ter mais, talvez até mais culto, mais assistência, mais palavras durante o dia, porque as pessoas não teriam o que fazer mais, né? Hoje em dia está todo assim, muitas pessoas não estão trabalhando, né? Não é o meu caso, não é o seu caso, que trabalha no home office, a gente continua o trabalho normal, mas muitas pessoas estão em casa sem fazer nada. Então, assim, é o momento da igreja talvez chegar até essas pessoas em outros horários alternativos também, não somente nesse horário de culto das 7 horas ou das 8 horas do domingo, ou das 10 da manhã do domingo, quarta-feira geralmente tem culto. Não, eles podem ir em outro horário, horários alternativos. Eu tenho visto lives aí muito interessantes às 15 horas da tarde, às 15 horas, às 14 horas, durante o período da tarde, né? Por isso que eu até escolhi esse horário. A gente fala, vamos fazer um horário alternativo, porque das 18 até as 20 não dá, é impossível de fazer live, né? Então, porque a gente ficou preso na agenda de antes, né? Exatamente, a gente ficou preso na agenda de antes. E não precisa ser tudo ao vivo, né? Que nem você falou, gravou, o louvor foi gravado, o aviso foi gravado, o aviso gravou uma vez, vai ser sempre o mesmo, não precisa mudar, né? Então, assim, muita coisa pode ser gravada prévio mesmo e fazer só a transmissão depois. As igrejas precisam tentar isso, né? Eu acho que os horários, flexibilização de horário ficou melhor agora. Qual é a melhor plataforma que você justifica? Pode falar. Não, digo, e se tem realmente essa questão do horário, não, até por uma questão de tradição ou por costume, né, da congregação, é domingo às 19, sem problema, a gente grava e disponibiliza domingo às 19. Hoje em dia a gente programa no Facebook, a gente programa no
no YouTube, programa lá 19 entra no ar, sem problema nenhum. Né? Inclusive, quem participa do culto ali, participa trabalhando, vai poder também usufruir de certa forma. Exato. E que a questão das plataformas, o que você sugere? É possível a gente usar todas as plataformas ao mesmo tempo? Usar YouTube, Facebook, Instagram, usar todas as ferramentas que têm disponíveis aí para transmissão ao vivo no mesmo horário? Ou não é possível isso? Então, a teoria diz que sim. A prática tem mostrado que os resultados não têm sido muito bons, a não ser que tu esteja disposto a desembolsar recursos aí para adquirir alguns recursos tecnológicos um pouco mais, vamos dizer assim, direcionados, né, para essa questão. O pessoal tem usado algumas ferramentas gratuitas como Restream, coisa do gênero, mas o que a gente tem visto que quase que, né, a grande maioria, quase a totalidade dos casos, alguma delas acaba sendo prejudicada. Por questão dessa coisa do que a gente chama de restreamar, né? Quer dizer, pegar um link original, vamos dizer assim, ou gerado uma chave gerada por OBS, por exemplo, e distribuir para duas, três plataformas diferentes. Eu acho que as plataformas, elas têm perfis muito distintos. E se elas não tivessem perfis tão distintos, a gente não teria todas elas coexistindo, né? Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo, perfeito para o Instagram. A gente está conversando, os dois aqui, uma câmera só aí, uma câmera só aqui, e o pessoal participando aí, né, escrevendo e tal, dando um olá, usando o chat e tal. Joia! Agora vamos pensar na transmissão, por exemplo, de uma palestra, de uma aula, né? Provavelmente, eu demandaria muito mais o YouTube pela estabilidade e a qualidade do codec dele, que é o que a gente tem feito, por exemplo, aqui em Piracicaba com os cultos, né? No começo o pessoal disse, mas o pessoal está todo no Facebook. É verdade, mas o codec do Facebook para streaming, ele é bem complicadinho se a gente comparar com o do YouTube. E o codec do YouTube hoje para compactação de vídeo, ele é muito próximo, né? A proposta dele é muito próxima de um codec muito famoso, ou talvez o melhor codec de streaming que a gente tem hoje, que é do Netflix. Ou seja, eu consigo fazer uma adequação de qualidade flutuante em tempo real que me permite manter aquela transmissão sem que o negócio fique caindo e travando e tal. Algo que o Facebook não tem. O Facebook ou ele joga a qualidade muito para baixo para garantir a continuidade da transmissão, ou ele invariavelmente acaba gerando quedas. Principalmente se a qualidade da minha internet não é mais adequada, se eu não tenho um bom pacote ou se o meu provedor, né, não tem muita estabilidade no sinal. Então, o que a gente tem proposto para o pessoal que nos pergunta, gera no YouTube, eu tenho uma qualidade, né, o algoritmo dele é melhor, o codec está trabalhando muito bem, pega esse link e distribui no resto. A gente distribui nos grupos do WhatsApp da igreja, a gente joga na fanpage da igreja lá no Facebook, né, a gente faz um postzinho para divulgar no Instagram e assim por diante, mas o pessoal sabe que a transmissão do culto está acontecendo no YouTube. E depois está lá à disposição. Está lá nas listas, a gente criou as playlists, tem lá o culto do Ministério Infantil, o culto do domingo à noite, o culto de oração da quinta, que inclusive a gente vai ter logo mais, o culto do domingo à noite, o culto dos jovens no sábado. Está tudo dividido em playlist ali, tem funcionado perfeitamente bem. Precisou criar uma cultura. Por quê? Porque boa parte do pessoal fez o que no primeiro final de semana? Foi para a fanpage. Foi direto para a fanpage. Aí lá na fanpage a gente deixou bem claro, o pessoal clica no link aqui. Por quê? Justamente porque, como a gente está falando de transmissão ao vivo de som e imagem, a gente acabou, né, favorecendo aquela ferramenta que nos dava nos apresentava um algoritmo melhor para garantir uma qualidade de som e imagem com um consumo menor de banda. E aí a gente não tem que questionar, até porque é a vocação do YouTube. O YouTube é um canal de vídeo, é uma rede social baseada em vídeo. Agora, tem muita gente transmitindo direto. Quando a pessoa vai transmitir direto via webcam, a gente está fazendo webcam aqui, o meu smartphone, você com o seu aí, transmitindo. O Instagram funciona muito bem, o Facebook vai funcionar muito bem também, se eu tiver ali no meu perfil e acionar a webcam. A coisa começa a complicar
justamente quando eu começo a inserir elementos externos. Então, botei o OBS, aí botei câmera conectada no computador, que vai então gerar um codec ali. Vou precisar então fazer essa conversão de sinal, e aí eu acabo consumindo o processador, né, parte da capacidade de processamento da máquina, para então gerar esse sinal de áudio e vídeo convertido, que vai ser jogado na rede social. Aí a coisa começa a embananar, né? Agora, se eu estou usando ali a webcam, né, embutida do smartphone ou do meu próprio notebook, a tendência é que funcione bem. Só que aí eu perco o quê? Eu perco alguma coisa de elasticidade, de plasticidade. Eu não posso ficar... eu quero mudar o enquadramento, vou ficar afastando o smartphone da minha cara, né? Ou pegar o notebook e ficar afastando por causa da... Então, eu fico bem limitadinho aquele quadro ali, que vai atender alguns casos específicos, como um grupo célula, um grupo caseiro, pode atender, né, um bate-papo como esse que nós estamos tendo e tal, mas que talvez na figura de um culto, de domingo à noite, onde eu tenho muito mais elementos participando e tal, acabe limitando, né, a percepção estética de quem está assistindo do outro lado. Então, é tudo uma questão de propósito, né? O que eu quero falar, como eu vou fazer e com quem eu quero conversar. E aí a escolha da ferramenta mais adequada de acordo com a resposta a essas 3 perguntas. A gente volta naquela questão do ao vivo, né, Fabiano? Eu acho que talvez para essas igrejas que não têm uma estrutura para fazer a transmissão ao vivo, acho que a gravação seria o ideal, né? Faz uma gravação do culto e disponibiliza lá a estreia na data que ele quiser. E aí tem como ele editar, tem como ele trabalhar o som, né? Pode falar. Essa ferramenta de programar, essa coisa de programar a estreia no Facebook, de programar a estreia no YouTube, ela é uma mão na roda, vamos dizer assim, né? Facilita muito o trabalho e impede a gente realmente de ter algum sobressalto, alguns contratempos, quando de repente, no horário que a gente gostaria de fazer a transmissão, a coisa, né, a internet está prejudicada ou pelo alto volume de consumo de banda, ou mesmo por algum problema técnico, alguma queda, alguma chuva, quando o pessoal está usando a internet por rádio, coisa do gênero. Então, é uma segurança que a gente tem. Aí alguns vão dizer, a gente perde a interação? Realmente perde. Agora a questão é qual é o nível de interação da programação que eu estou me dispondo a transmitir. Realmente é interativo? Nos nossos cultos de domingo à noite, por exemplo, eu vejo o chat, o pessoal falando um monte de coisa, mas a gente não põe isso no ar. A gente não fica, irmão fulano, um abraço, hoje é aniversário de ciclano, um abraço, ciclano. Não é o que a gente faria muito, eu fazia muito no meu tempo de rádio, né? Ficava mandando um abraço, beijo, um recado, espera fulano na encruzilhada que ele vai chegar com um saco de feijão na quinta-feira. Então essas coisas a gente não faz na transmissão, pelo menos assim, costumeiramente não faz a transmissão do culto. E como eu falei, com essa questão da possibilidade de programar, o chat fica livre e a pessoa pode interagir mesmo sendo algo gravado que está indo ao ar naquele momento. Então, é uma possibilidade. E eu acredito que é uma possibilidade que, com a questão do estrangulamento da banda, vai se tornar cada vez mais interessante. Muito legal. A questão dos equipamentos já falou, a questão da iluminação, do som. O que mais você pode acrescentar aí para quem está fazendo, quem está começando ou quem quer começar a fazer essa transmissão aí? Tem mais alguma dica, alguma coisa que você queira deixar para as pessoas? Eu acho que a gente pode resumir, né? Quer dizer, o que a gente tem que lembrar, então, é qualidade da internet e disponibilidade. Ela está disponível com qualidade do lugar onde eu quero fazer? Então, isso também é um trabalho de produção. Quer dizer, não, às vezes eu tenho, o meu pacote de dados é muito bom, a minha internet é muito boa, joia, na tua casa funciona bem. Aí tu congrega em outro lugar e tu resolve gerar um streaming, uma transmissão ao vivo lá, fazer uma live do culto de noite lá do templo. E aí você chega lá e descobre que o sinal lá não é tão bom, que lá no 4G não pega, né? Então, aí você começa a descobrir da pior forma possível, né, que existe essa instabilidade, não há essa uniformidade de qualidade de serviço de internet. Então, dependendo da qualidade do serviço que é proposto, analisar, eu vou arriscar fazer um streaming mesmo ou eu vou gravar, editar bonitinho e programar? São duas coisas que a gente tem que analisar. Se eu programar, eu realmente perco um pouco da questão da interatividade. Então, dependendo da proposta da programação, do formato da atividade que eu estou fazendo, né? Se é
um grupo de estudo bíblico, se é um bate-papo mais técnico como esse nosso, se é uma atividade de escola dominical, onde eu conto com a participação do pessoal, realmente eu preciso do ao vivo. Não tem nexo, por exemplo, fazer uma classe de escola dominical, aí o pessoal faz a pergunta, não tem ninguém para responder do outro lado, porque é gravado, né? Agora, se a atividade não demanda interatividade ali ao vivo, na hora, uma coisa é o pessoal poder postar e eu responder depois, agradecer e tal. Outra coisa é a necessidade de demandar na hora, durante a atividade. Se não exige isso, talvez uma boa alternativa seja gravar bonitinho, ajustar o áudio bonitinho, às vezes dar uma corrigida na cor, né, na exposição, exportar e pegar um dia e um horário onde o meu serviço de internet está com uma qualidade melhor, subir e programar numa rede social X ou Y, dependendo daquela que for a opção da igreja. Joia! Funcionou bem. Aí agora a gente vai falar então da questão de luz adequada, isolamento acústico adequado, ou seja, um lugar muito barulhento não tem condição, vai me dar problema, vai prejudicar muito a percepção de quem recebe a mensagem do outro lado, e também a questão da qualidade interna. Porque uma coisa é que o local não recebe barulho de fora. Outra coisa é que o local dentro dá tanto eco que aí acaba prejudicando seriamente a compreensão de quem está do outro lado. Então, isso aí para a gente é o básico. Tenho recursos? Tenho um bom computador com um bom processador? Aí a gente tem OBS, que eu estou usando como exemplo aqui porque é gratuito. Tem outros softwares, inclusive ótimos softwares pagos, alguns pagos que tem uma versão beta que eu posso utilizar por um tempo também, e são esses softwares... Só interrompendo um pouquinho, depois a gente vai disponibilizar esse software todo que você está falando para nós aqui, vou disponibilizar-la também no canal, lá para pessoas, quem quiser, o link, tudo, vou disponibilizar lá para quem está assistindo também, para quem está interessado também nesse assunto. Pode continuar, vamos lá. Não, e aí a partir daí o céu é o limite, né? Quer dizer, dependendo da quantidade de recursos que eu tenho, de uma webcam que vai fazer 1, 2, 3, para fazer um negócio multicâmera legal, né? Ou de repente, não, eu tenho uma câmera fotográfica, tenho uma saída HDMI, então compro um conversorzinho, né? Que já tem alguns bons fabricantes no Brasil, a gente não precisa mais ficar exportando do outro lado do mundo, tem um pessoal fazendo um trabalho muito legal no Brasil, então vou ligar minha Canon, minha Nikon que eu tenho lá com a saída HDMI, vou usar para dar um up na imagem, eu tenho uma filmadora que tem a saída HDMI, aí, gente, o céu é o limite. O OBS dá pra gente um monte de recurso, cria GC no Photoshop, ou nele mesmo tem o recurso, botar o nome lá do pastor, botar o texto bíblico, até fazer chroma key ele permite fazer, né? Então, assim, tem muitos recursos, e uma coisa interessante, como é um software livre, além de ser gratuito, tem uma enxurrada de videoaula no YouTube, por exemplo. Uma enxurrada de gente. Aliás, nas últimas semanas pipocou a aula lá que tu pode escolher. Tem aula de 5 minutos, aula de 5 horas. O cara que ensina tudo explicadinho ao cara que te ensina a instalar e fazer a primeira transmissão. Então, possibilidade tem. O que a gente tem que ter é bom senso, né? Compreensão do público. Aí tu é comunicólogo, tu sabe muito bem disso, né? Então, assim, eu não posso fazer de acordo com o meu gosto, único e simplesmente. Eu tenho que fazer pensando no público que eu quero atingir. E o público que eu quero atingir nesse momento, via de regra, claro que a gente não limita isso, mas o público principal nessas transmissões hoje acabam sendo o quê? O próprio rebanho da igreja, que hoje está impedido de comparecer às atividades presenciais. Então não tem por que também eu ficar reinventando a roda ou mudando o formato, pelo simples fato de que o pessoal não está sentado na minha frente aqui. Eu posso manter a mesma dinâmica, eu posso manter a mesma estrutura, e aí dá para o cara a possibilidade de assistir isso a partir da casa dele. Então, para te dizer que muitos ministérios, eles estão começando isso agora para não abandonar mais. Eu tenho vivido uma experiência interessante aqui, só para compartilhar. Eu tenho um grupo familiar, um grupo célula que a gente chama, né, com os rapazes toda quarta-feira à noite aqui. E eu tenho amigos que há muito tempo queriam vir e não tinham como. Por causa de distância, por causa de horário, por causa, né, da falta de comodidade, pelo fato, né, de estar mais longe, ou de sair do trabalho muito em cima da hora que começava a atividade na minha casa. Mas assim, há 15 dias eu tenho gente de Fortaleza, eu tenho um amigo de Rio Claro, que é da cidade do lado, a gente tem gente
que há muito tempo gostaria de participar e não participavam, porque não tinha como vir para minha casa na quarta-noite e estar participando. Quer dizer, a gente começa a ver que existe aí uma demanda que não vai competir, mas eu acredito que vai complementar e expandir de forma considerável as fronteiras de muito ministério aí, que souber trabalhar isso com inteligência. Eu vi muita gente sempre com muito medo assim, Miriam, eu não vou fazer isso, porque senão o pessoal vai deixar de ir para a igreja para assistir em casa, né? Aí eu não vou entrar aqui em questões teológicas, mas eu acho que se o cara deixa de ir, né, de forma assim, uma vez ou outra, se o cara tá cansado, tá doente, tá, mas assim, o cara simplesmente abandona, né, a participação presencial pela comodidade de fazer online, aí algum problema aí a culpa não é da tecnologia, entendeu? Agora eu vejo uma possibilidade de alcançar aqueles que de outra forma não teriam como participar, por causa da distância, às vezes por causa de alguma limitação física e assim por diante. Então eu acredito que muito ministério está começando agora para manter isso funcionando por um bom tempo, graças a Deus por isso. Então, isso é a minha pergunta mesmo. Você acha que isso aí vai manter? Você acha que as pessoas realmente têm que continuar fazendo isso, né? As igrejas têm que continuar esse trabalho de fazer essa transmissão, não só nos cultos, né? Acho que talvez aqui, né, as células, coisa simples, pega o celular, coloca lá para quem não quer participar, que está longe. Acho que aprimorar cada vez mais essa ferramenta para atingir mais pessoas, realmente aqueles que não podem estar a semana toda. Eu mesmo moro longe da igreja que eu frequento, então não posso estar durante a semana toda lá. E uma transmissão ao vivo eu posso participar. Agora, tem diminuído as pessoas, porque no online você consegue ver quando as pessoas estão online, quando as pessoas estão participando. Tem diminuído a frequência no culto, vamos dizer assim, no seu caso? Não, muito pelo contrário. A minha percepção é muito pelo contrário. Inclusive, a gente tem vivido uma realidade no domingo passado, por exemplo, como sou eu que cuido da transmissão, acontece na minha casa aqui, né, o pastor, ele mora perto, vem somente ele, vem até aqui e prega daqui, é minha família, minha esposa, meus filhos, toco, faz o louvor, faz a liturgia e tal, e eu tô ali trabalhando no OBS, tô cuidando da transmissão, cuido das câmeras, e aí eu vou acompanhando o chat, né, inclusive a minha filha, ela acaba, nos últimos 2 domingos, ela acaba sendo meu monitor, ela põe os fones no smartphone dela, e ela fica monitorando, ver se não trava, para ver se o som tá bom e tal, e ela vai fazendo essa interação. A gente encontrou muita gente, inclusive, que há muito tempo não vinha na igreja, isso é interessante. Gente que já não vinha nas atividades da igreja, há 1 ano, há 2, há 3, e que nos últimos 2, 3 domingos está assistindo o culto, está participando, entendeu? São algumas constatações interessantes, porque realmente acredito que ao normalizar a situação, aqueles que têm o costume, né, de participar do culto presencial, não só pelo culto presencial, mas pelo fato de encontrar os irmãos, as irmãs, ter esse contato, aquele abraço, né, do final do culto, aquela conversa, né, aquela parceria, aquela comunhão e tal, eles vão voltar. O pessoal, inclusive, a gente teve uma reunião, a gente tem feito muita reunião da liderança da igreja também, né, via Hangout e tal, né? E já está acontecendo de quando abre a câmera já tem gente chorando já. É até legal de ver. A pessoa está com saudade. Aí um casal vê outro casal já, né? Então, assim, eu acho pouco provável que esse pessoal diga, não, agora não quero mais ir, né? Mas eu tenho visto, por outro lado, muita gente que já não vinha há muito tempo, inclusive gente que mudou da cidade, gente que mudou para o outro lado da cidade, ficou impossibilitado de vir todo final de semana, participando. Então, assim, eu acredito que a gente tem, com sabedoria, né, explorar essa realidade, né? Como eu te falei da questão da célula, o culto de oração que acontece na quinta-noite, tem muita gente que não tem coragem de aceitar um convite para ir presencialmente na igreja. É colega de trabalho, é colega de escola, é um parente, que é muito resistente à ideia de ir com você, né? Mas a gente tem visto o cara não tem como se esconder, o cara conecta, ele pode até não falar nada, mas o perfilzinho dele está lá e está participando, né? No sábado passado, no culto dos jovens, a gente teve uma situação muito legal, né? Uma pessoa pela qual uma jovem vem orando há muito tempo, parente, pela qual a jovem vem orando há muito tempo e convidando, e que nunca participou da atividade das gente jovens, ele não só revelou que tem assistido às atividades dos jovens, como ele se fotografou e mandou. Ele se fotografou, ele botou na TV,
se fotografar. Porque a gente disse, faz uma foto aí de você, da sua família assistindo, manda pra gente. Eles mandam, aí alguém da minha equipe, que é a minha família, acaba baixando, criando uma arte rápida, e no final da transmissão a gente coloca, quem estava assistindo e tal. E tava a foto do rapaz lá, a menina ficou super emocionada, até pediu, manda um abraço aí, né, meu parente aí, que ele tá assistindo direto. Então veja, é uma questão assim, às vezes de timidez, de resistência, de desconfiança, que também por causa desse pseudo-anonimato, né, do fato de estar numa tela assistindo. Então, são muitas coisas que a gente tem a considerar, mas acima de tudo, meu irmão, é uma coisa, é a direção do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, né, e a dependência dele, né, que vai dizer para o líder, para o pastor, para a equipe dele, se deve manter ou se não deve manter. Eu acredito, sinceramente, que é uma ferramenta que vem para somar e não para dividir. Mas aí é a condução do Espírito que vai falar. Acho que a ideia no momento é assim, não tenha medo, né? Vamos fazer, não importa como você vai fazer. Tem igreja que tem grandes equipamentos, tem potencial muito grande, já está fazendo isso há muito tempo, mas se você só tem um celular na mão, que nem a gente tem aqui agora, estamos falando, não tenha medo, né? Pegar, fazer e abençoar o irmão que está lá do outro lado da ponta, lá está precisando de uma palavra, está precisando ouvir, está precisando de um consolo, está precisando de ouvir o pastor falar. Muita gente hoje não sabe nem o que fazer, né? Tá desespero realmente, né? Porque não tem previsão de recebimento, não tem previsão de trabalho, não sabe nada, né? Então, assim, fica uma situação muito complicada. E às vezes o pastor tá lá com medo de fazer, porque eu vou falar, como que eu vou fazer, né? Precisa ter equipamento, não tem equipamento. E não é tudo isso, né, Fabiano? A gente precisa ter justamente essas dicas que você passou, muito prática. Que só com isso ele já consegue transmitir, não precisa fazer nada demais, né? São algumas questões muito básicas, como a gente falou, meu irmão. Cuidado com a luz, cuidado com o som, uma noção de enquadramento, quer dizer, como é que eu vou colocar? Vou usar Instagram, vou colocar o celular em que posição, vou usar o Facebook e o YouTube, vou colocar ele em que posição, tripézinho com adaptador para segurar o smartphone ali para não tremer, a distância que eu vou ficar, né? Não vou cortar o topo da cabeça, também não vou deixar o teto demais. São pequenas noções que, inclusive, a gente tem em abundância nas redes sociais hoje, na internet, no próprio YouTube, um monte de videoaula, e que eu tenho visto um monte de gente superando, né? Que eu tenho mais ouvido do pessoal aí que tem conversado com a gente, que tem demandado. A gente, inclusive, tem um grupo da For You Films, né? Que chama Help For You, né? Help, número 4, You, que a gente criou no Instagram só para socorrer pastor e igreja do Brasil todo. Nós temos uma galera ali ligada à área de comunicação, de tudo que é estado, trocando figurinha, tirando dúvida entre nós e também de pessoas externas que estão começando com isso. E o que a gente tem visto é o seguinte, um monte de gente se impressionando com o que é capaz de fazer. Tenho visto alguns casos, por exemplo, de pastores fazendo praticamente tudo sozinho. Tem um amigo próximo aqui da cidade de Limeira, que ele vai para a igreja, ele põe o celularzinho dele, ele liga tudo, né? Ele pega o violãozinho dele, ele toca, ele ora e ele prega. Quer dizer, claro, se tivesse mais gente para ajudar, expandiriam-se as possibilidades. Teria a possibilidade de ter mais liberdade ali para se locomover, para se desvencilhar de algumas coisas que ele fica preso por conta disso. Mas a questão começou e está fazendo. E aí, à medida, né, que a coisa vai evoluindo, ele vai conhecendo novos recursos, vai tendo acesso a novas informações, o pessoal vai se interessando, né, em ajudar, vai se entusiasmando, a equipe vai crescendo. Então, assim, a coisa, eu acho que é muito utópico aquela coisa, não, vou começar por cima, eu quero fazer o que a igreja tal da Califórnia, né, lá de Los Angeles, de São Francisco, ou com a igreja grande de São Paulo, do Rio, de Brasília, o que a Lagoinha faz. Não tem porquê gastar grandes somas. Tem que começar pequeno, dentro da tua capacidade, não só de recursos financeiros, mas de conhecimento mesmo, técnico. Até porque não adianta comprar uma parafernália toda e não saber como usar. E ir crescendo paulatinamente, vai aperfeiçoando a qualidade do som, da imagem, né? Vai adicionando uma ou outra câmera a mais, depois vai botando um GCzinho com o texto bíblico que leu, os avisos na tela, e aí assim, Deus vai acrescentando gente interessada para contribuir, recursos, e a coisa vai crescendo. O importante é começar. Tem um rebanho enorme aí fora
e numa situação como essa que a gente está vivendo, né, o pessoal refém, né, dessa questão incerta, do futuro incerto, que para eles é um futuro muito incerto, desesperador, gente carecendo de uma palavra. E às vezes a gente está mais preocupado em comprar um equipamento caro do que propriamente em começar a fazer e levar a mensagem e deixar o espírito fazer. Então, é algo paulatino. Vai começar, vai aos poucos, a coisa vai crescendo, vai aprimorando, mas precisa começar em algum momento. E não precisa ter medo. A gente está com uma equipe hoje, criamos agora essa semana uma web rádio, e a gente teve que criar uma equipe, não dá para fazer em uma ou duas pessoas, né? Então criamos um podcast no Spotify que também vira conteúdo para rádio. A gente descobriu que o pessoal durante o dia fica ouvindo muita música. Então vamos criar nossas playlists, vamos criar nosso conteúdo devocional e vamos colocar. E é impressionante como o pessoal está se redescobrindo. Gente que nunca tinha gravado nada, né? A gente montou um roteirinho, uma folha em PDF que eu mandei pro povo, ó, como é que tu faz? Te apresenta o assunto, papapá. Grava com o gravador do próprio smartphone, mantém uma distância X da boca, vai para um lugar silencioso, grava ali, manda o arquivo para mim pelo WhatsApp que eu ponho a vinheta de abertura, de encerramento e posto. Aí a gente tem descoberto gente muito talentosa, mas muito talentosa, e que talvez em outras circunstâncias, naquela questão mais convencional que a gente estava acostumada, o cara nunca ia levantar do banco para falar no púlpito, por exemplo. Isso que eu ia falar, da moçada. Tem uma moçada grande aí que tem uma capacidade violenta para poder fazer funcionar tudo, dá chance, né, para eles também, coloca a gente para trabalhar, realmente assim, é outro ministério que se abriu na igreja, que muitas igrejas não investiam em comunicação, é outro ministério que se abriu e que muitas igrejas, creio que agora vão investir bastante e vão fazer com que isso vai crescer cada vez mais, o evangelho vai expandindo cada vez mais. Tem uma pessoa pedindo para a gente falar sobre tipo de abordagem de comunicação, infelizmente não vai dar tempo, né, porque tem limitação de 1 hora aqui, né. Mas nós vamos ter outras lives aí, se você quiser participar, todos os dias às 17 horas, vamos estar aqui, exceto sábado, que vai ser às 15 horas, com o pastor Lourenço, né, Estélio, sempre falando sobre essa questão da quarentena, sobre a questão de vários pontos de vista aqui. Amanhã mesmo a gente tem um bate-papo aqui com o Sandro Bia, que vai falar sobre aproveitando o tempo para leitura, né, também leitura, para estudo, durante a quarentena, que é importante também, você se aprimorar, né, durante esse período, e não simplesmente deixar passar, né, esperar passar a crise, mas aproveitar o tempo para ler, para estudar, para ter um conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui agora também, né, passando um pouco de conhecimento para quem está assistindo a gente aqui também. Mas pesquise mais, porque isso aqui é 1 hora só. Como o Fabiano falou, na internet tem várias dicas, vários que você pode encontrar aí, fácil, aulas, cursos gratuitos, para você se aprimorar, né? Cada vez mais e fazer com que o seu ministério cresça. Amém. E a gente está à disposição, como eu falei, nosso grupo lá do Help for You está à disposição, Miguel Nagli da For You Filmes, a equipe toda dele, a gente está lá à disposição para ajudar, tem muita gente no país todo contribuindo, a gente tem muita gente de comunicação social nas igrejas, né? Às vezes até eu fico bravo, porque boa parte das igrejas tu vai ver o Ministério de Comunicação é um cara, ou 2 caras, né? E às vezes tu descobre um monte de gente da área, né? Até gente premiada, sentadinha, esquentando o banco, que podia estar contribuindo com esse ministério que se transformou especialmente importante nesse momento, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Vale a pena. Nosso grupo está lá, procura qualquer coisa, o Neriel pode colocar aí depois o meu contato. Sim. Quem quiser aí anotar aí, o WhatsApp é o 19915, né, aqui da região de Piracicaba, 99115-6375, escreve pra gente, a gente coloca no grupo lá, ou a gente designa alguém do grupo que esteja mais próximo de você para ajudar. A gente montou o grupo com essa proposta, é atender essa demanda da igreja que apareceu do dia para a noite, para boa parte, né, e que está demandando muita energia, como eu falei, inclusive porque agora está difícil até de comprar equipamento, mesmo quem tem recurso financeiro está com dificuldade. Então a gente está trabalhando muito com criatividade, com a coisa de fazer o quê? A coisa de fazer com o que tem à mão, para não deixar de fazer, não esperar a quarentena acabar para comprar o equipamento para começar a fazer. Não, a hora é agora e a gente tem todas as condições de fazer e fazer bem feito.
Ó, temos aí 20 segundos só, então eu quero agradecer a todo mundo que participou. Fabiano, muito obrigado pelo bate-papo aí. Se puder, a gente realmente faz uma outra depois do dia, para a gente informar mais as pessoas, e realmente essa é a intenção a minha, a sua. Eu também estou disponível, à disposição de quem precisar nessa área de comunicação. E tamo junto, tá? Gente, muito obrigado, galera. Obrigado por participar.